Bom, pessoal, retornando aí para a terceira etapa, nós paramos nessa imagem. Essa imagem, ela representa um estrado com hastes. Tá? Então, estão as hastes aqui, como a gente está vendo na figura. Esse tipo de estrado, ele é geralmente um quadrado, tá? Cada lado aí tem 1 metro de lado. Na base, a gente tem 2 caibros, que estão representados em cinza, caibro de madeira, por exemplo. E os estrados são colocados em cima e embaixo desse... os caibros aqui, né, em cinza, e os estrados aqui em branco. Aí os estrados são colocados sobre os caibros, se cruzando, né? E deixa entre o intervalo aqui do estrado um vão para os garfos da empilhadeira, no caso, entrar e erguer o estrado com haste. Esse aqui é um outro exemplo, certo? De paletização. Bom, nessa figura aqui a gente tem o sistema de armazenagem. Então agora a gente vai sair um pouco do paletização especificamente e entrar no sistema de armazenagem. A gente tem, eu coloquei 3 tipos aqui. Tipo estante, essa que a gente está vendo, principalmente o que acontece nos supermercados, né? O 2 aqui, o do meio, que é o chamado flow rack, e o último, que é o cantilever. Nós vamos ver o flow rack e o cantilever. O cantilever, a gente tem esse esquema que a gente está vendo aí. O que ele possui, né? Ele possui uma coluna, então, 1 aqui, ó, está marcado em 1, no central, é a coluna que sustenta aí a estrutura. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. 2, a gente tem os braços distribuídos nas colunas. O 3, a gente tem a base, aqui embaixo. O 4, a gente tem as travessas. E o 5, os travamentos. Tá? Então, uma característica desse cantilever são esses travamentos aqui. Vamos ver uma próxima imagem aí. Deixa eu ver se aparece. Essa daqui. Isso, essa daqui. Então, essa do tipo cantilever também. Tá? Então, a gente vê os travamentos ali, ó. Tá? Em azul. Tá? Vamos falar um pouco desse tipo de estrutura, né? Então, esse tipo de estrutura ele é baseado em quê? Em baias, sistemas de baias. Ou, a gente pode falar acessórios modulares, né? Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso é montado, desmontado facilmente, né? É tudo modular. Nessa estrutura, a gente vê especificamente que tem 3 alturas, ó, então 1, 2, 3 alturas, e 3 profundidades. 1 profundidade, 2 e 3. Aí cada baia, então se a gente considerar aqui que isso aqui é uma baia, ela vem com 3 braços, né? Então 1, 2, 3, tá? Por quadro. Então se eu tiver aqui um quadro, essa estrutura eu vou ter 3 braços por quadro. E aí a gente, nos braços, eles podem ser equipados com batentes, eles chamam de batentes finais, que são essas estruturas aqui que são fixadas na coluna. Que mais de característica que a gente pode falar? As estruturas aí são espaçadas entre si a cada metro. Então, 1 metro aqui, outro metro aqui, outro metro aqui. Ou 1.500 ou 1,5 metro entre as estruturas, né? Que mais? Essa estrutura ela é fácil de você construir e configurar, né? Ela tem aqui, como vocês estão vendo, ó, espaços para parafusos. Você pode colocar a altura que você desejar, né? E uma capacidade dela,
máxima aí, que ela aguenta 2.200, 2,2 toneladas aí, a estrutura. Tá? Então, esse é um exemplo de estrutura cantilever. Aqui, pessoal, uma figura que mostra a estrutura cantilever na vista frontal, certo? E na vista lateral, tá? Para vocês terem uma noção de como que funciona. E aqui uma estrutura real, cantilever. Tá certo? Exemplo aí. Assim, fica com bastante figuras, né? Dá para você entender bem o que eu estou querendo dizer, né? A próxima estrutura de armazenagem, aqui um exemplo ainda, estrutura cantilever, tá? O próximo exemplo que a gente tem de estrutura é o flow rack. Ele vai ser um sistema de prateleira, só que a diferença é a inclinação das prateleiras. E as prateleiras elas têm roletes. O que ocasiona isso, né? Vou mostrar a figura aqui próximo, ó, os roletes. Então, o material ele entra por aqui, por exemplo, e vai descendo até o final lá. Ó. Como ele está inclinado, você vai colocando o material aqui e ele vai descendo para lá. Então, isso que permite o rolete. Então, ele permite o rolamento da carga. Então, quando o operador tira um material da prateleira, tá? Como esse carinha aqui, ó, está tirando o material da prateleira. Automaticamente, por gravidade, o seguinte rola para posição numa sequência que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entrou, que é esse, é o primeiro que sai. Aí isso gera o quê? Um fluxo contínuo de trabalho. Certo? Então, aqui essa figura é o exemplo do sistema flow rack. Tá? Ok, então, essa parte de sistema de armazenagem, a gente falou de dois tipos aí, o cantilever e o flow rack. O último, um dos itens que eu só citei é a estante, né, pessoal? Não tem nenhum segredo aí, estante, né? Bom, o próximo item é a distribuição de volumes. Então, dependendo de cada tipo de material que você processa dentro de um depósito, né? Isso vai requerer uma determinada forma de armazenar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como armazenar. Então, no caso de sacarias, sacos, por exemplo, eu vou colocar os sacos sobre pallets ou estrados, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, eu coloquei os sacos nesse formato, visto de cima, aí visto na lateral, eu posso colocá-los 1, 2, 3 linhas aqui de saco, depois eu venho com outro pallet e coloco mais 3 linhas. Ou eu posso fazer aqui 9, o estrado 9. Então, é uma forma de distribuir os volumes, certo? No caso da sacaria. Então, antes de falar de sacaria, tem um termo aqui, pessoal, que é chamado de fiada. É uma fileira horizontal de pedras ou materiais ou itens, né? Ou tijolos de mesma altura. Então, cada fiada, por exemplo, na sacaria aqui, eu tenho uma fiada, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, você vai contando o número de fiadas. Então, as camadas da pilha devem ser desencontradas e as pilhas de saco terão uma altura máxima de 30 fiadas. Certo? No caso aqui, se for processo manual, você coloca 20 fiadas, né? Tambores e latões, eles podem ser armazenados deitados ou em pé. A camada de baixo deve ter as laterais presas com calços, para evitar deslizamento, como esse exemplo aqui, ó. Então, você tem aqui a base dele, você tem calços que permitem que o tambor não saia da sua formação. Aí os outros tambores eles vão se ajeitando ao longo dos tambores que estão na base.
certo? Tambor, se for tambor vazio, a forma de pirâmide é adequada, né? Tá certo? Que é, no caso, aquele que a gente mostrou ali na figura. Tambor vazio. Vamos para frente aqui. Esse aqui é um outro exemplo, né? Tambores preenchidos aí. Você precisa de uma estrutura como essa, ó, para que não dê problema, né? Na hora de vazamento, etc. Então, você tem toda uma estrutura aí que tem que ser utilizada. Então, para tambor cheio, você precisa de um cuidado especial. Para frente. No caso ainda dos tambores, pessoal, a gente viu que tem um piso aqui, né? Ó, um piso aqui, né? Piso de cimento. O piso deve ser plano e cimentado. Colocam-se sobre o piso tábuas de madeira maciça, usando guia de estrados, né? Aí ele dá as dimensões aqui que você deve ter para o segundo e terceiro estrado, né? Então aqui eu deixo para vocês darem uma olhada depois, ó, cada estrado tem as dimensões corretas, de acordo com o nível que está o tambor na fileira aí. Tá? Então isso aqui está descrito aqui. Maravilha. Vamos para frente. Ainda falando de distribuição de volume, a gente tem aqui 3 tipos de distribuição. A primeira é um pallet contentor, que chama. Essa do meio é chamada de rack autoportante, assim como a terceira. A terceira é praticamente igual a essa imagem que eu coloquei à esquerda aqui, né, ó, que é um rack autoportante. No caso do pallet contentor, que é esse em desenho aqui, a aplicação é indicada para situações onde o produto que vai ser armazenado possui uma geometria irregular e dispensa o uso de embalagens. Já o portante, como esse, ó, constitui uma solução para armazenagem de produtos de baixa rotatividade, possibilitando a compactação no uso de espaço de armazenagem. Ok? Maravilha. Vamos ver um exemplo agora de exercício para vocês. Então, aqui, ó, exercício número 1. Esse aqui está feito só para vocês olharem como que foi feito o projeto de layout do armazém aí que ele está propondo. Então, ó, qual que é o objetivo estratégico do exercício? Otimizar o espaço dos depósitos do primeiro subsolo. Então, ele dá aqui os dados do projeto. Então, quais são os objetivos? Otimizar o espaço do depósito do primeiro subsolo. Esse do segundo subsolo a gente não vai fazer, tá? Quais os objetivos? Você quer obter um maior espaço para armazenar os produtos e itens. Separar os produtos por itens e numerar as prateleiras. Quais os produtos que você vai usar? Aqui, pessoal, ele só ele mostra mais intensamente o café e o açúcar. Os outros ele não fala, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Recursos necessários são as prateleiras, o prazo de entrega é 1 mês. E você não tem que se preocupar com recurso financeiro. Quanto ao planejamento dos respectivos almoxarifados, né? O layout dos 2 depósitos, no caso só um depósito a gente vai trabalhar, foram desenvolvidos com o intuito de viabilizar o armazenamento, a fim de aperfeiçoar o controle de todos os materiais armazenados no almoxarifado do primeiro subsolo. Material armazenado: café, açúcar, álcool, gel, etc. Bom, aqui são as medidas.
Então, você tem o layout do almoxarifado no primeiro subsolo, que tem uma área total no depósito de 28,9 metros quadrados. Quais são as medidas do depósito? 7,28 por 3,97 metros. Quais são as medidas dos pallets? O pallet 1 dos pallets tem 1,14 por 0,85 metros quadrados. E o outro, 1,07 por 1,06. Quantidade de pallets que ele tem aqui, 2. Medidas da caixa de café. Então, esse aqui é o volume. Medidas da embalagem de açúcar. Volume está aqui. Total de caixas de café por pallet. Então, no pallet cabem 48 caixas. Capacidade máxima do pallet. Ele aguenta 480 quilos. Total de embalagens de açúcar por pallet. 90 embalagens. Capacidade máxima do pallet. 900 quilos. Bom, como que vai ficar a área do depósito? Então, tá a área aqui. A área total. Vai ficar o seguinte, as prateleiras vão ficar desse lado. Então, essa área em cinza aqui, mais clarinho, ou um bege, não sei, é a área total. Aqui é a área só das prateleiras. Em amarelo, você tem a área dos pallets, tanto para o pallet de café, que está à esquerda, quanto os pallets de açúcar, que estão à direita. Então, eu tenho um pallet e outro pallet aqui. Só ver uma figura lá na frente. Vou ver se eu lembro aqui. Isso. Na figura aqui, pessoal, não sei se dá para ver certinho. Ó, eu tenho 2 pallets. 2 pallets. Então, a gente vai ter nessa figura, para a parte de café, a gente vai ter 2 pallets com essa arinha aqui, que foi dada a área para a gente. E para a parte de açúcar, eu tenho outros 2 pallets maiores. Só que entre as prateleiras e os pallets de café e de açúcar, a gente vai ter que deixar um espaço aqui. Bom, aqui embaixo, a área tem 1,77 m. Eu não sei, a gente precisava saber quanto que é o corredor aqui, que não foi fornecido, tá? Mas, se a gente considerar... deixa eu ver se não foi dado essa área aqui. Deixa eu ver se tem. Tá bem pequenininho aqui, né? 2,97 por 1,32. O comprimento aqui, a largura do corredor tem 1,32. 1,32, mais ou menos. E o comprimento dele, 2,97 aqui, ó. Certo? Então, esse é o comprimento do corredor. Então, aqui, provavelmente, vai entrar uma daquelas empilhadeiras manuais, né? Não cabe uma empilhadeira automática aqui. Ou uma pequena automática, né? O cara entra aqui, vira, pega o produto, se precisar colocar o produto na prateleira, ele coloca. Se precisar colocar do pallet, tirar o pallet, ele tira. Tá? Mas, assim, você imagina que o tamanho do corredor para saída e entrada dos materiais, você vai ter que considerar a maior largura que você tem do pallet. Então, vamos voltar lá para o pallet. Aqui, ó, medida dos pallets, né? Então, 1,14, 1,07. Esse 1,14, que é um dos pallets, ele passa aqui na entrada, desse, seria a largura de 1,32, né? Então, ele passa. E ele entra aqui no corredor transversal. Então, você considera o tamanho da empilhadeira, mais uma porcentagem aí de segurança, para não esbarrar e também para você poder estar virando, fazendo uma rotação da empilhadeira, né?
Lembrando que vai ser uma empilhadeira pequena, né? Você vai ter que escolher uma empilhadeira pequena. Bom, então aqui, ó, esse vai ser a estrutura do layout. Então tem a parte de armazenamento sobre os pallets, a parte de armazenamento sobre as prateleiras, o corredor transversal e o corredor linear aqui para entrada e saída, né? Aqui ele faz um resumo. O produto café, ele tem uma demanda de 400 quilos mensais. Quantidade de pallet que sai aí é 1 pallet. Quantidade de caixas por embalagem no pallet 48, se for café, e açúcar 90. O peso total do pallet, você pode escolher a empilhadeira pelo peso que ela carrega também, pessoal. E aí você vai ver o tamanho da largura dela, você passa no corredor, né? Total de lastro, 6 para café, 10 para açúcar. E empilhamento máximo, 8 caixas para café e 9 para embalagens. Aqui, você quer transformar o café numa unidade, no caso, o pallet, né? Medidas do pallet para o café. Comprimento 1,14, largura, altura 0,15. Altura máxima do pallet, 1,80. Caixas, total. E aqui, total de lastro, total de caixas. Esse aqui é só um resumo que ele faz. O açúcar é igual. Pallet 1 para o café, o peso máximo, total de caixas empilhadas, total de caixas por pallet. Mesma coisa para o café. E aqui o açúcar. Então, esse exercício feito aqui, ele já te dá as medidas do corredor que você precisa ter para entrar com a empilhadeira e passar no corredor transversal. Ele te dá as medidas das áreas dos pallets e te dá, deixa eu ver se tem as prateleiras. As medidas das prateleiras ele não dá, mas você pode supor aí, pegar uma prateleira que você utiliza em supermercado, que na imagem é isso que está aparecendo, né, ali, ó, aquelas prateleiras de supermercado, de armazenagem, né, tudo. E você põe uma medida de área aqui, dessa base, é onde vai ser a área ocupada por ela. E aí você tem uma porcentagem que ocupa e a área principal que você quer que ela ocupa. E aí você distribui ao longo dessa figura aqui, como a gente está vendo, ó. Esse espaço que sobra poderia ser colocado mais pallets, né? Mas você tenta fazer o seguinte, ó, você joga todos os pallets próximos de uma parede ou para formar um corredor aqui, que é esse corredor de entrada e saída. Aqui, por exemplo, ó, aqui não dá para ver, mas ele formou com esse próprio pallet um corredorzinho. E o que restou no canto lá, ele deixa um espaço que não vai ser utilizado, né? Então, aqui, ó, um corredor, ele entra aqui, sai, é um corredor em L. Essa parte traseira aqui do pallet, ele também não aproveitou. Ele só vai utilizar isso aqui, ó. Ele tem um carrinho aqui que dá para você ver que provavelmente ele não vai usar empilhadeira. Ele vai utilizar esse carrinho para colocar as caixas aqui, em cima ou embaixo, e vai tirar o material com esse carrinho. Então, o que ele fez aqui, para determinar essa área da prateleira até os pallets, foi considerar o quanto de espaço uma pessoa ocupa em pé, que é mais ou menos uns 60 centímetros de ombro a ombro. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa, mas mais ou menos isso. Pega a dimensão de uma porta, tá? Por onde você passa de uma porta é o quanto que cabe uma pessoa. Aí você soma com a dimensão do carrinho e deixa uma porcentagem sobrando para o homem e para o carrinho. Então, do carrinho para o pallet, você deixa aí 15% de espaço. E do homem para a prateleira, mais 15%. Mas você consegue, numa norma, saber aquele livro que eu passei para vocês, de arquitetura
ele tem o espaço que uma pessoa tem que ter para passar num corredor. Aí uma máquina tem que ter, e ele fala de quanto de porcentagem de espaço você tem que dar para a parede, para uma prateleira, etc. Aí você coloca aqui uma porcentagem. Aí vai ficar esse espaço total. Você tem a área dos pallets, tem essa área aqui da pessoa mais o carrinho, e aí a área da prateleira é uma área, você procura na internet quanto que é a área da prateleira, você tem essa área. O que sobrar de área lá atrás não te interessa. Não é o problema dele. Então, esse aqui é um exemplo de como que vocês podem fazer um layout de um armazenzinho aí de café, né? De açúcar e café. Tá? Um exemplo do que ele fez. Nossa, mas que problema é esse, hein? Problema de 10? Pessoal, desliga o áudio aí. Então, como ele organizou aqui as coisas, né? É legal para vocês terem esse exemplo, como ele foi feita a organização de toda a geometria dos equipamentos, dos pallets, etc. Vocês podem usar isso também para fazer um layout. O layout você pode estar fazendo no AutoCAD, tá? Você pode colocar ele bonitinho no AutoCAD, colocar as dimensões. Tá? O AutoCAD ele tem uma parte lá que é só de layout de... Ele é feito para isso, né, pessoal? Dá para você fazer layout. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo de exercício que vocês podem usar agora no exercício 2. O exercício 2 é assim, ó, uma empresa precisa implantar seu almoxarifado. Terá 6 empregados no escritório e 10 na parte operacional. Eu dei um exemplo de figura lá nessa aula aqui, de um exemplo de layout que tem o escritório, tem os pallets, etc. Você pode pegar aquele exemplo, tá, para começar a esboçar esse layout aqui. Aí ele continua, necessita de 8 fileiras de prateleiras, 8 fileiras de prateleiras, de 10 metros de comprimento cada, para estocar pequenas peças metálicas transportadas em vagonetas. É o que a gente viu lá. Provavelmente você vai ter que saber a área que ocupa uma vagoneta, tá? 20 empilhamentos com pallets para sacarias. Aí você pode pegar o exemplo que a gente deu de sacaria ali e tirar mais ou menos quanto que ocupa de volume uma sacaria, né? E ver isso daqui. E caixotes a serem transportados com empilhadeiras. Uma estufa de 20 metros quadrados para armazenagem de eletrodos, um depósito de 60 metros quadrados para armazenar lubrificantes e uma área para armazenar 20 cilindros de oxigênio. E 20 de acetileno, entre cheios e vazios. Aí, com isso aqui, pessoal, projete o seu layout. Então, vocês vão usar essa aula aqui, que eu forneci tudo para vocês lá, e tentar projetar esse layout. Tá? Para complementar isso aqui, eu coloquei 2 artigos, tá? Não precisa ler todo o artigo, não é isso que eu quero. Que o artigo ele fala como que foi projetado o layout de um depósito. São 2 artigos para vocês darem uma folheada que ajuda vocês a projetar isso daqui. Tá? Mas assim, primeira coisa que você vai fazer é colocar esses dados separados numa tabelinha para você se organizar. Primeira coisa. Depois você começa a esboçar num papel a ideia que ele quer. Então, você vai colocar 8 fileiras de prateleira, você vai fazer mais ou menos um esboço no papel, 8 fileiras, tenta colocar as medidas mais ou menos. Quando você colocou tudo no papel, você vai ver o que vai faltar para você. Vai faltar informação de área de carrinho, área de uma empilhadeira, por exemplo. Faltando essas coisas, você vai até as imagens que eu coloquei de layout nessa aula. Então, tem exemplos de layout nessa aula, de depósitos.
e você pode ver como que foi configurado. E tenta aproximar essa configuração da configuração de layout que você está projetando nesse exercício. Tá? Então, você fazendo esses passos, você consegue desenvolver o layout. Ok? Bom, então, era isso que eu tinha para falar dessa aula aqui. A gente falou quase tudo sobre armazenagem de materiais, componentes, depósito, estocagem. Tá? Então, essa aula está bem completa. Eu dividi em 3 partes e vou colocar no Drive para vocês terem acesso ao material e ao vídeo também. Tá joia? Então, pessoal, até daqui a pouco. Até mais.